percebo que estás com uma situação complicada em casa. Ainda por cima é o primeiro dia, que não tenho tabaco, ou seja, é tudo mal, está tudo mal. I don't mind being lonely when my heart tells me you are lonely too. Ricardo, começaria por pedir-te que te apresentasses e falasses um pouco do teu percurso até aqui, do teu começo no teatro. Olha, eu comecei a fazer teatro no liceu, era puto, fiz parte do grupo de teatro do liceu, passei por uma companhia de teatro amadora em Barcelos. Foi muito engraçado, porque no fundo a gente fazia peças e levávamos a imensos sítios, montávamos, desmontávamos. Esta coisa de fazer, de pôr a mão nas massas, acho que nasceu aí. Depois passei pelo teatro universitário em Braga, no TUM. Estive lá eu, na altura estava na direção eu, a Alaide, que é uma produtora que trabalha com o vestido, o Jorge Louraço, que é dramaturgo. Foi uma geração engraçada. E depois em 2001 comecei a trabalhar no Teatro Nacional São João, no Porto, e depois andei assim um bocadinho a reboque das capitais da cultura. A primeira do Porto, depois fui para Coimbra em 2003, entrei na Escola da Noite e tive a sorte de ficar lá 5 anos a trabalhar como ator, que eu acho que é uma coisa que hoje se calhar nós não temos, não é? Esta coisa de simplesmente fazer trabalho de ator. Lia, aquecia, todos os dias fazíamos um trabalho que eu hoje não consigo fazer, não é? Porque tenho 4, 5 trabalhos ao mesmo tempo e não me consigo dedicar, não é? E isso foi uma coisa incrível que eu acho que assim, hoje em dia poucas pessoas terão essa oportunidade, infelizmente. Depois eu saí e fundei a Casa da Esquina, que é uma estrutura de programação e criação em Coimbra, que no fundo serviu para eu fazer alguns projetos de teatro. Apetecia-me criar, encenar e começar a escrever, e convidar pessoas amigas e fazer um trabalho assim mais horizontal, menos hierárquico. E pronto, e na altura não tínhamos espaço, começámos a fazer em espaços não convencionais, e depois fomos arranjando a própria casa, que é uma casa antiga, portanto fomos pintando, trocando janelas, etc. E neste momento, pronto, é um projeto com apoio quadrianual da DG Artes até 2021. É um projeto que vai para além do teatro, tem outras valências ligadas à economia social. Temos outras estruturas, associações que estão lá connosco. Pronto, e depois disto também dou aulas de teatro, dou aqui na ESEC, no curso de Teatro e Educação, na FLUC, em Estudos Artísticos, e tento fazer teatro, que é uma coisa difícil no meio disto tudo. Entretanto, houve uma passagem por Londres, não é? Quando fizeste este trabalho que eu tenho aqui. O meu país é o que o mar não quer. E é interessante porque o teu trabalho foi em maio, acho eu, que nos conhecemos no Aveirense, e o teu trabalho, pelo que eu percebi na altura, porque na verdade foi através deste livro que eu conheci, funciona muito em torno de algo que pode ser chamado de teatro documental, não é? Ou pelo menos este trabalho isso é algo. Como é que chegaste a esse tipo de essa metodologia de escrita e de fazer teatro? Pois. Olha, eu acho que quando comecei eu nem sabia que era teatro documental. Às vezes brincamos um bocado com isso, mas é verdade. Nós, em 2008, quando fundámos a Casa da Esquina e começamos a fazer, fizemos um primeiro trabalho, que foi um audio walk, e depois um trabalho no Jardim Botânico,
Começámos logo por entrevistar as pessoas que habitavam os espaços ou a cidade. Portanto, tentamos criar logo uma dramaturgia que nascia do testemunho de pessoas, mas que na altura não se chamava, e há assim uma série de pessoas que têm feito isso, não é? O Joana Craveiro também já faz há imensos anos, e o André Amálio, e um dia destes estivemos numa conversa na Central Gerador em Lisboa, e o Rui Pina Coelho dizia isso a brincar, mas a sério, assim, a gente não sabia nomear isso. Pronto, hoje se calhar está muito sublinhado e a negrito quem faz o quê, e quando estive em Londres, o que me aconteceu, a história é rápida, não é? Nós passamos aquele período de austeridade que foi difícil, porque deixamos de ter apoio da DG Artes, não me renovaram os contratos onde dava aulas na universidade e, portanto, de repente fiquei assim sem trabalho, né, com muita gente. Concorri a uma bolsa da Gulbenkian, consegui e fui para Londres. E aí aconteceu uma coisa engraçada, que é, de repente, tu ficas sem os teus, não é? Sei lá, os próximos, não é? Tu fazes teatro contigo, com aquele teu amigo, não sei. De repente estava lá sozinho, fui conhecendo pessoas, não é? Eu tinha lá bons amigos, mas alguns não eram do teatro. De repente fui sozinho, e esta ideia de ir ter com as pessoas e falar com elas era um bocadinho também para enganar a solidão daquela cidade. E estar com um bocado como o que nos traz aqui a este podcast. Exatamente. De estarmos juntos. Fizeste a curva perfeita da vida. Entraste exatamente no tema sem que ninguém desse por ela. Exatamente. Sabes, esta coisa, um dia destes, chateei-me porque, enquanto as aulas não foram canceladas, a última aula que eu dei de teatro foi muito estranho, porque metade dos alunos faltaram, e depois faço algumas delas físicas, e de repente estás a manter uma distância, aquilo não funciona, aquilo foi horrível, para todos nós que estávamos na aula, foi terrível eu sair de lá assim, desesperado com aquilo. Eu li um post que tu escreveste sobre isso, não é? E Sim. Bom, depois falavas também de outras coisas, como uma série de problemas que advirão desta paragem para toda a gente, mas falavas sobre isso, sobre a impossibilidade de ensinar teatro e de fazer teatro nestas circunstâncias, que de facto é verdade, não é só uma questão de ter público, é uma questão do próprio ato da contracena ser muito complicado, não é? Sim, nós estamos habituados à presença, ao suor, a estar uns com os outros, não é? E de confiar, não é? Nos outros, e aqui estamos todos a desconfiar do próximo, não é? O outro é um inimigo, isso é terrível. E esta semana estamos a tentar ter algumas reuniões com os alunos, assim via Zoom e Skype, e orientar algumas leituras, pronto. E às vezes só falar, no fundo às vezes é só para a gente se juntar e falar. E fizemos nós estivemos a traduzir uma peça, o Bubble, de um autor escocês, que está inserido no Theatre Uncut, que é um festival da Emma Callender e da Anna Price, que nasceu em 2011 para fazer face aos cortes do Arts Council, e que faz uma coisa incrível, que é pede peças a dramaturgos que durante um período de tempo as deixam livres de algum pagamento, e portanto qualquer pessoa no mundo pode fazer como quiser, quando quiser, etc. E nós temos feito isso na casa, temos traduzido as peças e temos feito, e decidimos fazer esta peça numa reunião Zoom. Então lemos uma vez e depois pedi-lhes 2 ou 3 coisas, e fizemos uma grande porcaria que saiu. Mas foi isso, sabes, de querer estar juntos, não é? Esta coisa de podermos falar um bocadinho juntos, é isso. Olha, deixa-me só aqui fazer uma pergunta, porque é uma coisa que me interessa de uma forma razoável. Tu estiveste no TUM com o Lourácio e etc. quando? 99, 2000, acho eu, e 2001 já estava a sair. Eu comecei a trabalhar
Portanto, foi assim uma fase, o Nuno M, que estava no Porto, já tinha saído e nós tínhamos entrado para a direção. Sim, porque há aqui mais ou menos 2 gerações que fugiram do teatro universitário, passaram do teatro universitário, que se criaram através do teatro universitário. Uma antes que numa primeira instância vai fundar as escolas da noite e essas companhias todas pelo país fora, e depois parece-me que esta geração aqui mais dos fins de 90, bom, relativamente a 2000, à década seguinte não tenho assim muita, mas também o teatro universitário tem cada vez um papel mais indefinido e mais difícil de gerir também, parece-me a mim. Mas diz-me uma coisa, estavas a dizer que tiveste a oportunidade de ter 5 anos enquanto ator numa companhia que é super curioso porque quando eu comecei a fazer teatro, pelo menos de uma forma mais a sério, eu tive a felicidade de estar dentro de uma companhia, independentemente de quão feliz, quão desafogada estava a companhia ou não. E existe uma diferença muito grande do trabalho que eram os trabalhos das companhias nos anos 2000 ou no início dos anos 2000, se calhar no início dos anos 90, eu não sei porque não presenciei isso, evidentemente, e aquilo que são o trabalho das companhias agora, parece-me a mim, porque antigamente havia mais o sentido de casa, de companhia de facto, em que as pessoas trabalhavam juntas diariamente, e hoje em dia parece-me que é um bocadinho mais projeto a projeto, não é? Quem ganhou um projeto e quem me convidou para o projeto, e agora vou estar aqui durante um bocadinho e depois vou estar ali durante um bocado, e depois também se juntam-se às vezes cadáveres esquisitos para os projetos, porque são pessoas que têm mais peso no curricular, e então se calhar vai-me interessar mais chamar aquela pessoa do que chamar aquela pessoa que se identifica muito mais com o meu género de trabalho, que eu até posso não saber ainda como é que se chama, mas está exatamente num espaço criativo onde eu também estou a habitar. Há diferenças, tu que passaste por isso, sentes que há diferenças muito grandes relativamente a essas duas metodologias, há muitas diferenças, mas a esses 2 tempos? Sinto, por um lado, porque em termos de estrutura, era uma estrutura grande, não é? E, portanto, hoje percebes que há uma erosão das estruturas tremenda, não é? Que estão quase 3, 4 pessoas, quase como num projeto pontual, não é? São 3, 4 pessoas a fazer tudo e de vez em quando conseguem fazer teatro. E eu lembro-me na altura, nós éramos 16, 17 pessoas, não é? Com carpinteiros, maquinistas, etc. Portanto, vivíamos noutro tempo. E realmente havia essa capacidade de estarmos em contínuo a trabalhar. Por outro lado, a mim, ou seja, quando decidi sair, também me chateava sei lá, tinha outra pulsão, outra energia de querer fazer outras coisas com outras pessoas. Portanto, os convites normalmente eram endereçados a encenadores que vinham encenar e, portanto, levo assim no currículo umas peças de repertório daquelas sérias, mas com uns encenadores engraçados que tive o prazer de conhecer. Mas depois também o trabalho nesse tipo de estrutura é muito hierárquico, não é? Portanto, também não tens a capacidade de ser num sítio mais colaborativo, negociado, etc. E, portanto, isso também foi o que me levou depois a sair e tentar criar, e, portanto, os projetos que eu faço na casa, e às vezes sou convidado para outros sítios, mas normalmente na casa, que é assim um bocadinho um reduto, que faço é um bocado isso, convido as pessoas que eu acho que no momento são as pessoas que me apetece trabalhar ou que darão algum contributo com o projeto. Portanto, é tudo assim meio precário também, mas eu acho que também se perde muito esta coisa de hoje andar a saltar, não é? Eu ia perguntar-te isso, se não te importares, porque eu entendo a questão da pulsão, não é? De tu quereres trabalhar com outras pessoas e que há uma montra muito grande, não é?
mas eu tenho curiosidade em saber o que é que, por um lado, o que é que tu achas que se ganhava com a estrutura como era antigamente, e por outro lado, o que é que se ganhava a nível, no que diz respeito ao trabalho em si, ao produto que se conseguia, e mesmo à dinâmica do núcleo, e por outro lado, que tipo de skills, no fundo, é que tu conseguiste desenvolver por causa de teres trabalhado dessa forma? Olha, eu acho que já passei por várias fases. Acho que uma delas eu senti, ou seja, aquela fase em que estava lá dentro, eu estava no presente, não é? Portanto, aquilo era a minha vida, e portanto, estando tão presente, não tinha essa consciência. Penso que só depois de sair é que tivesse a consciência do trabalho diário que nós fazíamos. Aí às vezes tínhamos coisas incríveis, como ao sábado de manhã tínhamos tai chi, ou então tínhamos preparação vocal todos os dias, mas depois vinha não sei quem fazer um trabalho de percussão connosco, o baterista, o kiné, sei lá. Tínhamos assim uma coisa incrível. Hoje é muito difícil de tu teres, e é um músculo que tu estás a trabalhar. E às vezes acontece... Sim, e o mindset, não é? Sim, estás constantemente a pensar, o teu foco é esse. E acho que hoje o que eu sinto é... vocês não estão a ver, mas eu estou de frente aqui na minha secretária e vejo, tem para aí 5 calhamaços de coisas diferentes que estou a fazer. Então tu ficas muito dividido e realmente não consegues te colocar a full numa coisa, não é? É espaços. Eu lembro-me, o ano passado foi um ano, assim, trabalhei imenso, e de repente eu fazia uma coisa que eu achava, teve que ser, mas que é assim meio a metro, não é? De repente escrevi à segunda-feira para um projeto que ia estrear em Estarreja, à terça para um em Torres Novas, à quarta dava aulas, percebes? E estava nesta coisa acelerada e fragmentada que nós vivemos hoje. E, portanto, percebo que as companhias hoje se sintam muito maltratadas porque já viveram num tempo, não é? Quer dizer, muito bom, e tiveram condições para fazer teatro, não é? E percebo que não queiram fazer de outra forma. E acontece-me também perceber com os meus alunos que estás 3 anos a lutar continuamente, e não só no horário da escola, não é? Porque nós quando ensaiamos fora de horas, não é? E eles normalmente quando acabam, né, nós estamos naquela luta, e quando aquilo acaba, para eles há assim esta suspensão, e agora, né, esta coisa, e como é que se faz? Eu acho que já perdi o músculo, eu acho que já não sei, não é? E alguns alunos também vão, isto depois o difícil é continuar, né? Vão perdendo também esta musculatura de fazer, que é uma coisa que tens de estar sempre a acionar, que eu acho que é o mais difícil. Mas eu acho que isso só aconteceria se tivéssemos um apoio sustentado como já foi, e pudéssemos também partilhar esse apoio com os mais novos e os emergentes que não têm casa, não têm... eu sentia-me nisto, sabes? Isso é uma coisa que eu acho que até acho que é o que falta mais, porque depois evidentemente que há problemas indexados a esse género de patronato estatal também, porque, por exemplo, no local onde eu estava, que não precisa de ser público, evidentemente, havia uma pessoa que estava a contrato, cujo seu trabalho era ir de manhã aos Correios buscar o correio, e quando havia espetáculos e carreiras fazia bilheteira. Ou seja, evidentemente que isso depois também há uma série de peso que se vai ganhando, que não é salutar e que não é salubre, mas ao mesmo tempo havia eu sinto, e eu era das pessoas mais revoltadas permanentemente porque queria fazer as minhas coisas, porque não concordava, existia de facto uma estrutura muito hierárquica e eu não concordava de facto como as coisas eram feitas, e então queria começar eu a ensinar, e estávamos sempre a bater nos mesmos e no repertório e esse género de coisas, que é normal que aconteça,
mas ao mesmo tempo foi um privilégio porque durante aqueles tempos eu não tinha que pensar em mais nada, só tinha que pensar no teatro e no que eu queria fazer. Ou seja, não tinha que me preocupar, então e agora como é que vai ser quando acabarmos este projeto? Eu vou-me levantar e o que é que eu vou fazer? Vou começar a trabalhar numa candidatura? Ou vou-me reunir com um colega e vamos começar a trabalhar um texto? Mas depois vamos apresentar o texto onde? Ou vou bater porta em porta a tentar perceber onde é que vou conseguir apresentar determinado texto? Ou seja, não existe, por um lado, uma defesa dos jovens, parece-me a mim, dos mais jovens, que lhes permita ter pelo menos um tempo de pousio suficiente antes de se lançarem essa selva urbana que Mas por outro lado eu acho, não sei, eu percebo essa ideia que é um bocadinho purista, digamos, e muito nostálgica também, não é? Porque lá está a ver como o Ricardo disse, era assim antigamente, de facto, e há essa imersão traz muita coisa, é verdade, mas por outro lado eu penso, não sei se, acho que não há fórmulas no fundo, não é? Porque mesmo no teu caso, Bruno, eu percebo, lá está, e percebo que há... E eu não vivi muito tempo para isso. ti, não, mas a minha questão é, eu percebo que tu viveste um pouco isso e que de repente consegues fabular um pouco em volta dessa imersão e de tudo aquilo que isso poderia trazer e que poderia germinar de acordo com a tua criatividade, não é? Mas eu acho que não há fórmulas, não é? Porque no final do dia depois tu és obrigado a fazer uma série de coisas, és obrigado a de repente, ok, então se é como de repente tu estás a trabalhar mas depois terminas aquele horário de expediente e de repente tens de começar a escrever outra coisa, ou de repente tens de começar a dar aulas, ou de repente tens que fazer uma série de coisas, isso também te vai dar coisas para o trabalho que tens em mãos, eu acho. Não é uma coisa não é tão estéril quanto soa. Eu acho que a quantidade de vezes que isso já me aconteceu a mim, não é? De repente, tipo, eu estou a fazer um espetáculo contigo e de repente vou dar uma aula de voz e aprendo qualquer coisa com a pessoa para aquilo que é o meu trabalho e que se calhar que não iria aprender se estivesse só imersa naquilo que é o meu processo enquanto atriz e naquilo que é o meu processo de personagem, né? Não sei, acho que não há forma, acho que se ganham umas coisas, perde-se outras coisas. Sim, o meu caso também não é, eu também sou um privilegiado em vários sentidos, até porque eu não tenho que concorrer assim, eu não tenho que, até este momento eu não tive que fazer tanto trabalho de escritório quanto esse, e depois além disso, também não estive assim durante tanto, e eu estava a dizer que havia de facto uma estrutura muito hierárquica, apesar de tudo também me deixaram, foi quem me permitiu começar a ensinar, portanto também estava a ser um pouco injusto. E tu provavelmente também terás alguma razão, há coisas que evidentemente se ganharão nestes novos formatos de trabalho, mas também provavelmente não deveria ter que ser uma estratégia de sobrevivência, não é? Exatamente. Em que o ponto de hoje em dia é que não há forma de o fazer de outra forma, provavelmente. Exatamente, sim. Eu às vezes eu acho que em Coimbra não, quer dizer, apesar de tudo existem muitos espaços, mas também existe esse problema quando estás a formar malta que está a tirar uma licenciatura em teatro, que é perceber o que é que vem a seguir, não é? E estás sempre a trabalhar nesse sítio e estás sempre a ponderar aquilo que tu fazes com eles e como é que lhes dás essas ferramentas e esse foco de seguir, mas sobretudo procuro trabalhar com eles também em espaços onde eles se consigam reunir, a partilhar ideias, que hoje está a acontecer em Coimbra, de haver malta que sai do curso e começa a fixar-se aqui, começa a criar algumas estruturas precárias, de vez em quando emprestamos os espaços, inventamos na escola também um espaço à noite onde eles podem usar os nossos pavilhões para trabalhar, portanto
no fundo, tu estás a permitir que eles ganhem algum terreno, que muitas das vezes o que me aconteceu foi isso. Eu, quando saí, senti assim, eu não conseguia entrar, quer dizer, ia trabalhando aqui e ali como ator ou encenador, mas não conseguia entrar naqueles castelos porque não me deixavam, não é? Cada um estava no seu castelo, na sua torre, e não te deixava entrar para ensaiar, para apresentar o trabalho, etc. E, portanto, aliás, os primeiros trabalhos da casa foram todos feitos em espaços não convencionais por essa razão. Era também um grito de dizer assim, não me deixam, olha, venho para a rua, vou de sítio qualquer a fazer isso. Mas eu acho que isto ainda se mantém, não é? Claro que em Lisboa e no Porto é pior, apesar de eu achar que no Porto a malta conseguiu durante algum tempo, sobretudo ali com a fábrica, na ESMAI, fazer esse trabalho e fazer um trabalho muito sério e nota-se hoje nas estruturas que apareceram, e em Lisboa vão aparecendo algumas, mas é sempre difícil esta coisa, não é? Às vezes ficas um bocadinho preso à filiação, não é? De quem te dá o espaço. Acho que agora até se levantou uma questão, começou-se a levantar uma questão. Bom, a questão já existia, mas acho que as pessoas começaram a ficar um bocadinho mais atentas a elas. Em que, na realidade, o Porto passou precisamente por aquilo que estavas a dizer. A fábrica foi, de facto, o despoltar de muito boa coisa, e as pessoas que nós vemos agora, o Frias, o Rodrigo, o Calatré, que se juntavam essencialmente enquanto um bando de miúdos, entre aspas, que já não eram assim tão miúdos quanto isso, e que agora, não é, populam os nossos nacionais e não só. Mas ainda ontem os vi via streaming. Depois também começou a acontecer uma coisa que por um lado é muito bom, não é? Que o município, ou neste caso o municipal, começou a entrar com mais força, a ter mais peso e mais responsabilidade sobre o apadrinhamento de determinadas companhias e determinados projetos, mas acabou de certa forma também por espero que isto não seja uma opinião muito controversa, por secar alguns espaços independentes que existiam, ou por viciar alguma metodologia de trabalho, porque na realidade aquilo que nós temos, na minha opinião, por favor, eu não quero tornar esta conversa virada para este lado, até porque hoje está a ser um dia complicado, como já vos expliquei, mas acho que o nosso pequeno território está um pouco, parece-me a mim, está um pouco viciado na metodologia de trabalho, em que, e isso nota-se até nos próprios trabalhos, em que há um projeto a ser apresentado de determinada maneira, até daqui a não sei quanto tempo, a forma como nós vamos trabalhar é naquele time frame reduzido, já quando lá chegarmos, independentemente de o termos programado há um ano atrás. A forma como se convidam pessoas para os próprios trabalhos também é mais ou menos a mesma, a forma como se apresentam candidaturas para os próprios trabalhos é mais ou menos a mesma. Tu não achas que isto conduz? Não achas que isto tem conduzido, se calhar, demasiado aquilo que tem sido o resultado de muitos dos trabalhos que nós vemos? Ou, mesmo até inclusivamente, eu estou a sugerir um projeto para este espaço. Estas são mais ou menos as diretrizes criativas que eu acho que tenho que ter para conseguir entrar neste espaço, chamemos-lhe assim. Esta é mais ou menos a linguagem que eu tenho que utilizar. Achas que isso acontece, ou achas que não acontece, ou achas que acontece só de vez em quando? Eu acho que acontece uma coisa que tu referiste, que é há uma espécie de filtro que se coloca nos trabalhos, e que tu vês um trabalho que é feito em Lisboa, no Porto, em Coimbra, parecem todos iguais, e tem este sentido até de fogo de artifício, não é? De 2, 3 dias, perdão, e já está, não é? É uma coisa que me chateia muito. Na casa houve uma altura em que conseguia fazer temporadas, mesmo sendo uma casa, é mesmo uma casa, não é? E fazia 3, 4 semanas, 5, até a lutar contra isso, e depois percebi que perdi a batalha e comecei a estrear espetáculos em teatro, a programá-los a 2 anos, e quando o vais fazer já não te apetece muito bem fazer aquilo, já estás noutro sítio, não é? Estávamos a falar disso no outro dia. O Bruno estava a falar disso justamente. Com Neves. Ok, boa. Pois, sim. Então o Ricardo tem
cheio de trabalho. Ele falou de um espetáculo em que, essencialmente, quando chegou à meta para o realizar, já tinham passado 5 anos das alturas que tinham. Sim, foi o que estreou este ano, a Conquista da Olivença, que ele disse que começou em 2015. Apesar de tudo, ele parecia mais bem resolvido com isso. Sim, pá, eu acho que tu resolves isso, não é? Mas é muito chato. É o que é. Pá, Diz. Lembro-me, acho que já fez 2 anos, não sei. Porque, não, a candidatura ou a apresentação do projeto já fez certeza 2 anos, já fez mais, 3 anos. E depois teríamos um ano seguinte, ou uma coisa qualquer. Começámos a trabalhar no ano seguinte. E não fazíamos a mínima ideia, então tivemos que dar o nome mais genérico possível ao projeto. Tivemos uma reunião só para encontrarmos o nome mais genérico possível para aquilo, para trabalharmos daí a um ano. O maior guarda-chuva que conseguíssemos. Sim. Mas conseguimos, ok? Conseguimos acertar, mais ou menos. Mas sabes que acontece esta coisa louca, e às vezes até já me aconteceu em teatro, ser convidado para escrever, ensinar uma coisa, sei lá, para um público específico, e eles comunicam a 6 meses. E é isso, tipo, inventas um título, uma sinopse aberta e esperas que aquilo funcione e pronto, e depois muda-se a terceira e outras palavras. Mas é terrível esta coisa Mas pronto, eu estou rendido porque eu sinto que perdi a batalha e é assim que o pessoal tem feito, mas corre-se esse risco, não é? De ser um filtro, de ficar tudo muito parecido e muito igual. E de estarmos sempre nesta coisa daquilo que nós fazemos ser sempre um produto consumível que se consome, não é como a chiclete, não é? Mastiga e deita fora e andamos sempre nisto à procura da nova coisa. E às vezes eu brinco com alguns colegas meus nós andamos a fazer o mesmo espetáculo há 10 anos não é? Porque não tens tempo sequer de maturar, seja o que for. Eu tive uma conversa com o João Garcia Miguel, acho que foi mesmo no dia da estreia em que ele estreou o último espetáculo ali no Teca, ali, a quilómetros de distância daqui. E eu perguntei-lhe antes do espetáculo, então como é que está? E ele disse, agora já não é comigo, agora é com eles e eles vão crescer e vão ter tempo para crescer. Como assim, se vão estar... sem cena? Pois é. Até um bocadinho mais, mas quer dizer, como é que é possível cresceres com 2 ou 3 dias em cena? Como é que é possível o espetáculo depois ganhar um andamento próprio? Eu lembro-me quando estávamos a trabalhar, por exemplo, aconteceu isto uma vez na Efêmero, de chegarmos à conclusão que devíamos cortar quase uma cena inteira, passado tipo 6 ou 7 espetáculos, porque a cena por simplesmente não funcionava e não estava ali a fazer rigorosamente nada. Mas é uma coisa que só te vais apercebendo à medida que o trabalho está construindo, não é? E, Sim, por muito ensaio, com o público é diferente, não é? É sempre diferente. É muito diferente. Há uma dinâmica que, evidentemente, tu quando estás a ensinar o trabalho ou preparar o trabalho, tu estás mais ou menos a tentar gerir esse género de expectativas e há sempre um pensamento muito por quadros, não é? E depois também há isso, porque depois tipo, quando tens de trabalhar muito, depois também depende da metodologia de cada grupo e etc, mas quando tens de trabalhar muito aceleradamente, se calhar, ou quando, por exemplo, não tens o texto completo, e o texto completo só se resolve na última semana, ou a 2 dias da estreia, como já aconteceu. Ok, Teresa? Ok, eu sei. Mas, e tens 2 dias ou 3 dias para levantar aquilo e haver é impossível não ser o trabalho em cena que te vá dizendo, olha, se calhar não. Ou mesmo inclusivamente, por acaso isso ainda acaba por acontecer, ainda acabam por acontecer reposições, os espetáculos ainda viajam e durante este tempo de hiato ainda se conseguem, se calhar às vezes, compreender algumas coisas. Mas... É muito difícil, para não falar noutras coisas.
Porque num dos projetos que está aí nesse livro, eu fiz primeiro O Meu País, que falava da minha geração, que tinha saído, e depois fiz um que voltava um bocadinho atrás, e que foi assim uma daquelas coisas que eu gosto sempre. Eu gosto de receber encomendas, tipo, olha, não queres fazer para um festival? Não sei. Quero. Eu quero sempre, é uma coisa que, sabes, que me provoca. E então a ideia era fazer um trabalho sobre os anos 60 e, portanto, havia esta imigração económica e política, e depois acabei por falar dos exílios políticos, do direito de fuga, desertores, etc. Encaminhou para aí, teve a ver também com as pessoas que entrevistei. E na altura a metodologia passou sempre por trabalhar com os atores e colocar os atores também, não ser só eu a fazer as entrevistas, mas eles também participarem, fazerem as entrevistas e depois cada um deles transcrever uma entrevista de alguém que possivelmente seriam eles a fazer. Portanto, é uma forma de apropriação. E nessa altura tínhamos 5 semanas de trabalho para estrear e foi a loucura, né? Porque estávamos a entrevistar, a transcrever, uns melhores que outros, né? Porque há malta que dá muitos erros ainda portanto, e tem que ser uma coisa assim muito, não pode ser subjetiva, é muito objetiva, né? Factual. E depois era muito doido o trabalho, porque era trabalhar com eles e depois corria o risco, os atores todos tinham passado pelo curso de Teatro e Educação, um ou outro tinha sido meu aluno, outros não, mas conhecia-os aí de outros trabalhos, e todos eles gostam de fazer muita coisa como ator. Então ou seja, esta coisa que se ensina, não é, da ação e de conflito e de não sei o quê, e aquilo tem um sítio muito mais, usa processos muito mais narrativos, o processo da memória, não é? É outro processo que não é do presente, da ação. Então eu tentava à noite, ao tentar, usando os testemunhos, e aí foi uma espécie fui reunindo e cozendo-os, tentava criar situações, dispositivos que os obrigasse a parar. E às vezes escrevia coisas tipo para 2 atores dizer ao mesmo tempo, mas com algumas variações. E os gajos, quando percebiam que tinham que perceber o que estavam a dizer e olhar um para o outro, e eu assim, ok, fiz. E então às vezes ia criando assim esses dispositivos de trabalho, e isso foi a loucura, né? Fazer teatro documental com pouco tempo é uma loucura. Mas também já me aconteceu eu uso Termotel e o meu pai também, de ter feito, tínhamos uma digressão porreira, passámos aí pelo Aveirense também, e depois repusemos, portanto estreou em fevereiro, foi até maio, até Guimarães, passando por vários sítios, e depois em setembro repusemos no Festival do Avante, e para o festival cortei meia hora do espetáculo. Que ele tinha 1h45, 50, cortei meia hora assim. Depois de muita luta e de alguns conselhos, assim, se calhar, mas às vezes é isso, faz falta o tempo, não é, de maturar e perceber como é que funciona. Eu queria só fazer aqui uma pontezinha, porque em relação ao que tu estás a dizer com o que estavas a falar anteriormente sobre dar aulas, e sobre criar espaços para os alunos, não é? Pareces-me um ótimo professor. Não, mas no sentido de uma pessoa que está atenta ao que está a acontecer neste momento e àquilo que são as necessidades dos teus alunos, e neste caso o que estavas a falar dos atores que tens à tua frente, não é? Daquilo que são as limitações ou as dificuldades deles. Eu acho que isso é provavelmente uma das coisas, se não a coisa mais importante, porque, por exemplo, eu quando estava a estudar, eu senti um pouco falta disso, porque eu acho que nas escolas de teatro há uma espécie de engrenagem que se torna mais ou menos automática, não é? Então é como se tu assumisses que as pessoas sabem mais ou menos como é que as coisas funcionam,
Então, de repente, eu sinto que, no meu caso, por exemplo, senti alguma falta disso, de perceber, ok, mas como é que isto funciona? Quando nós sairmos daqui, como é que nós podemos constituir uma companhia? Como é que espaços é que nós podemos usar? Percebes? E a coisa, como existe já uma engrenagem, e provavelmente pessoas que fizeram isso anteriormente, então é quase um dado adquirido, tu sabes como é que isso vai acontecer, sim, portanto não existe tanto esse dar a mão de que tu falavas, e que eu acho que é salutar mesmo, ok, vocês podem usar este espaço, trabalhar desta forma, entendes? E acho mesmo que isso é salutar. Eu acho que eu acho que é preciso, e nós às vezes temos esse problema que é o próprio currículo. Nós fizemos agora uma alteração há 2 anos com as avaliações do curso, conseguimos estruturar de novo, porque ele estava todo muito quebrado por causa de Bolonha, mas ele anda sempre atrás dos tempos, não é? Quer dizer, o currículo não acompanha, ou a estrutura não acompanha os tempos, e não acompanha também aquilo que hoje é preciso para eles poderem... Isso é muito importante. Mas era precisamente isso em que eu ia tocar. Acho que é um problema transversal ao resto do ensino superior todo que nós temos. Acho que Bolonha veio fazer... Isto é uma opinião muito... Eu até nem posso dizer estas coisas em voz alta porque pertenço a uma estrutura que está ligada à universidade, mas bom, é a minha opinião. Acho que Bolonha veio fazer muito mais mal do que veio fazer bem. Acho que, evidentemente, economicamente para as universidades é muito interessante, quanto mais alunos puderem receber de fora e quanto mais alunos puderem exportar e quanto mais os seus alunos saírem para o mercado de trabalho com várias universidades no seu currículo, mais interessante teoricamente é. Mas Bolonha veio essencialmente tentar implementar um sistema artificial em cima de casas muito diferentes, muito peculiares e construídas de formas muito diferentes, e parece-me que é um problema que é transversal ao resto das outras áreas todas. O teatro, tendo todas as desvantagens do mundo, que tem, porque não existe um mercado de trabalho, ou existe, mas é muito mais reduzido, como existe noutras áreas, apesar de tudo tem uma vantagem, parece-me a mim, que outras disciplinas não têm, que é a proximidade que às vezes conseguimos ter com alguns professores. Porque certo. O contacto com o outro, o contacto com o humano parece-me que é muito maior, e sempre que encontro professores destas áreas performativas, parece-me que encontro sempre uma preocupação muito maior, ou mais frequentemente encontro essa preocupação com o aluno do que encontro num professor de Química que dá aulas a 430 alunos por ano. Mas não há um problema também, desculpem, da forma como, ou seja, há pouco estávamos a falar das companhias antigamente funcionarem de uma certa forma, porque havia outro fogo também e outro tipo de estrutura para isso acontecer. E hoje o que me parece é que cada vez mais as pessoas têm que saber fazer mais coisas porque os orçamentos são curtos e as pessoas têm que se desdobrar. Ao mesmo tempo, o ensino ainda é muito vocacionado para uma função ou um saber específico. Portanto, as pessoas não saem com as competências todas que, na verdade, vão precisar de ter para trabalhar nesta área. Agora, também levantas um problema, que é como a história de ensinar empreendedorismo nas universidades. É um problema da realidade que está, ou é um problema do ensino? Porque também, provavelmente, na verdade, as companhias antigamente é que funcionavam bem, ou nesses tempos de que vocês falaram. Há muita gente que dizia que o melhor ator da companhia era o escritório. Não, e as estruturas ainda continuam a ter esta coisa do escritório, quer dizer, claro. Eu não tenho propriamente, mas
nós temos um apoio de 4 anos e, portanto, de vez em quando tenho que ver as faturas, tenho que ir colocar coisas nos relatórios, etc. Não é? Também faço esse trabalho burocrático, que é muito chato, mas que também nos permite fazer avançar. Agora, aquilo que eu sinto, seja ao fazer, ou nos projetos que faço, ou nas aulas, que e isto um colega meu diz isto bem, o António Fonseca, um ator incrível, e também dá aulas connosco na ESEC, que é, tens que te apaixonar. Se não estás apaixonado, faz de conta, inventa, faz de conta que estás apaixonado. E acho que nós temos esta coisa de querer estar apaixonados e pedir-lhes isso também. E às vezes corremos esse risco com Bolonha, né, porque é uma saia justa, muita coisa se perdeu, mas também cada vez mais eu não dou aulas assim há tanto tempo, mas tenho visto cada vez mais a malta tenta, não encara isto como uma forma de estar na vida, de estar no teatro. Acho que não pode ser uma simples tarefa, e muitas das vezes alguns encaram isto, ok, esta tarefa está feita, agora é esta, né? E vão limpando assim tarefas e não dá, né? E portanto e há muita malta que às vezes no primeiro ano sai porque percebe que não é aquilo, não é isso, não é? Sim, dá para largar o trabalho às X horas e ir para casa fazer outra coisa. Mas cada vez mais temos malta assim, sabes, que fica... e tu percebes nos grupos, há grupos muito estruturados e, portanto, tens um ou dois que são assim e, portanto, ou vão ou não vão, ou quando está assim já enraizado é muito difícil trabalhar com alguns grupos. Olha, também fazendo aqui uma pontezinha, tu falavas a respeito de teres saltado dessas capelinhas todas, não é? De estrutura em estrutura, que funcionam de formas bastante diferentes, e chegaste, entretanto, a este ponto em que quiseste, que tinhas vontades próprias e particulares que fizeram com que tu quisesses montar a tua própria estrutura para as colocares em prática. Porquê que sentiste que tinhas que criar uma estrutura? Ou seja, era realmente necessário criares uma estrutura? Porquê que não haveria forma de tu fazeres o que querias fazer a partir de outras estruturas? Não sei se me faço entender, mas tem a ver com essa coisa também de ceder espaços, de haver coligações, colaborações. Eu acho na altura senti essa necessidade porque, por um lado, a casa não era só o sítio onde eu queria fazer os meus trabalhos e dirigir, escrever, mas era também um espaço que foi surgindo, haveria certamente em Lisboa e no Porto, mas que foram surgindo alguns espaços mais marginais, pensavam a forma de estar na vida a partir de economias sociais, a partir de uma forma de estar diferente, até de participação cultural, etc., diferente do que existia aqui na cidade de Coimbra. E, portanto, a casa tinha esse âmbito, e, portanto, a ideia foi também de ser um núcleo de pessoas diferentes que se pudessem agregar e, portanto, ir pensando. E eu penso que é isso, é um espaço que tenta... tem um problema que é, nós protocolamos com a DG Artes uma série de atividades, mas as atividades na casa nascem e depois parece uma hidra, né? Começa a nascer, sabes, com muitas cabeças, porque estamos sempre no momento presente a tentar gerir a malta que precisa. Tínhamos alguns projetos que era o bate-nos à porta e, portanto, havia malta que precisava de fazer um projeto e ia lá e tentávamos estruturar com eles. Okay. E, portanto, há muitos projetos desses que nasceram e que hoje são, assim, até estruturantes na casa, que nasceram assim, por acaso, e que ficaram. E, portanto, daí termos feito. E claro que é também um sítio muito egoísta de querer ter o meu espaço, mas pronto, eu acho que aí cada um de nós também tem que ser egoísta e assumir publicamente, eu gosto muito de ti, de vez em quando vou aí e namoramos 2 meses, mas eu gosto de estar aí na minha casa a fazer as minhas coisas. Mais vale ser honesto nisso e
E é isso. E na casa já passaram malta muito porreira que trabalhou comigo. Também já me zanguei muitas vezes com muitas pessoas, como em qualquer estrutura ou companhia, e portanto acho que é isso. Para mim é sempre um sítio afetivo de trabalhar com pessoas que eu gosto muito, e tem que ser nesse sítio. Senão os outros trabalhos já eu faço, percebes? Esses trabalhos que me dão mais dinheiro também os faço. Certo. Como é que desculpa, David, não sei se eu acho que vais fazer, eu acho que mais tarde ou mais cedo vais virar para este lado. Eu não sei se vou eu ia antes a uma coisa muito curiosidade mais pessoal, mas parece-me, eu vou usar uma expressão que é do João Maria André, não é minha, portanto que escreveu o prefácio ao livro, porque ele diz que o teatro que a Casa da Esquina, ou sobretudo que tu fazes, que é muito que ele chama de teatro de intervenção, o que eu acho curioso, porque é uma palavra muito complicada, mas foi para fazer também esse teatro de intervenção que surgiu esta vontade de ter a tua própria estrutura para ter uma voz que é mais livre e mais política, talvez. O João Maria André é um belo colega e que já tem um percurso muito grande, não é? Ele fala, e lembro-me que ele depois diz isso, mas diz assim, não é isso, normalmente tem um sentido pejorativo nesta coisa da intervenção. Eu acho que o teatro político já passou por várias fases, não é? Até chegar aqui daquelas que nós conhecemos, não é? E que nós somos subsidiários, mas hoje o teatro que eu faço é um teatro atento, sobretudo a isso, é um teatro atento com os meus, mas também para quem é que eu faço, com os temas que escolho. E fala de uma parte da vida, não é? Portanto, essa coisa da intervenção eu não vejo num sentido pejorativo, vejo num sentido de que faz avançar, que procura transformar, mesmo sendo utópico. Eu sei que é utópico, ele não transforma nada, mas é nesse sítio que nós trabalhamos. Pronto, não é necessariamente um sítio militante de achar que vou mudar o mundo ou que isso é só o meu mundo, não é? E às vezes tem alguns colegas que acham que, e às vezes já me zanguei com alguns de achar que o teatro é tudo e sei lá, então mas tu não vais, não, sei lá, eu gosto de estar em casa a ver um copo de vinho e ou estar a ver... não, tipo, eu vou ler um livro para a praia, sabes? Eu não tenho esta coisa de eu vou mudar o mundo ou transformar, não tenho, mas acredito que é importante nós tocarmos uma série de temas, podermos deles serem transversais a quem nos quer ouvir e ver, e deixá-los a provocar e alguma coisa sairá daí. Acho que é só isso. O que é que era precisamente, ainda bem que eu fez esta pergunta para eu fazer esta curva mais eu estava a pensar menos retilínea, esta curva menos retilínea, é que bom, evidentemente, como todos sabemos, existem muitas formas de se estar e de se trabalhar no teatro. Não quero dizer que mais políticas ou menos políticas, porque posso estar a fazer trabalho de imersão e ele ser profundamente político, posso estar a fazer trabalho muito mais aproximado à realidade, chamemos-lhe assim, com intervenientes, inclusivamente, que não sejam da própria estrutura da companhia, que seja trabalhar com as pessoas da comunidade, com um trabalho muito mais comunitário, etc. E funciona de uma forma política, funciona também politicamente. Portanto, não é bem nesse sentido que eu quero perguntar, mas existe, apesar de tudo, uma diferença grande quando estás a trabalhar dessa perspectiva ou comunitária ou a fazer um trabalho, chamemos-lhe documental, porque estás a ir beber a fontes
muito particulares e muito reais estão à tua volta, há evidentemente uma carga que se associa ao trabalho histórico muito grande, mas existe também muita atualidade, e isto é um erro, parece-me, porque existe muita atualidade nesse género de trabalho, porque trabalhas com pessoas que estão vivas, com histórias que estão vivas, com problemas que estão vivos. Nós estamos no maior, provavelmente, problema vivo que a nossa geração já enfrentou, não? A geração que as nossas gerações já enfrentaram. Tu já pensaste não só na possibilidade de o trabalhar, na dificuldade que se vai ter em trabalhar inclusivamente o teatro pós isto, ou isto é uma coisa que ainda está em pausa, tudo isto ainda está em pausa na tua cabeça e preferes respirar primeiro antes de sequer começar a abordar o tema? Olha, um colega meu inglês, um dia deste, postou no Facebook, o Jonathan Humphreys, que é um encenador, dizia assim, mas eu estou tão farto de ver diários sobre a quarentena e coisas, apetece-me ver outras coisas, desapareçam, tipo esta coisa de não estarmos, e há muita malta que diz, vais fazer um diário sobre isto, não faço assim grande ideia do que pode sair daí, ou daquilo que nós vamos precisar, não é? Se sairmos deste impasse, daquilo que nós vamos precisar, ou se calhar vamos precisar de outra coisa do que necessariamente falar disto. Eu acho que o tempo virá para falar disso. Eu pertenço a um projeto, convidaram-me a mim, uma série de autores ibero-americanos, portanto muita malta da América Latina, sobretudo dramaturgos, e estou eu, o Jorge Louraço, portugueses, existem 2 brasileiros e malta de Espanha bastantes. Nós fizemos um trabalho sobre os fascismos e os populismos, que antes deste grande tema era isso que estava na agenda. E fizemos sobre, a partir da estrutura do... Mas tem piada como isto está a vencer esse ressurgimento do fascismo. Está a enterrar muita coisa, não é? Há muita coisa aí que safou à conta disto. Há aí muita coisa que safou. E pronto, nós terminamos aqui, tivemos 4 meses a escrever sobre aquilo, a partir da estrutura do Terror e Miséria no Terceiro Reich do Brecht. Portanto, cada um escolheu uma cena e escreveu a partir daí, a partir do seu sítio, do seu lugar, etc. E uma das ideias que lançámos foi trabalhar a partir do Decameron e, portanto, trabalhar com esta ideia de que estes jovens de Florença que se refugiam e durante 10 dias contam 100 histórias, se refugiam da peste, não é? Vão para o campo, para um palácio, e portanto neste momento estamos a tentar escrever sobre isso, cada um no seu sítio, refugiados uns dos outros, a tentar lidar com isto. Mas é muito atual e realmente não tenho a certeza do que, quando a gente sair daqui, se nos vai apetecer falar disto tão cedo, ou se nos vai apetecer comer um gelado lá na praia. Acho que vai ser mais isso. Eu acredito. O teatro estará inevitavelmente contaminado, não é? Um abraço em cena nunca mais voltará a ser um abraço. Um beijo. Eu acredito que a realidade, por via disto, ainda dará muito, ainda nos dará demasiado que falar, para além deste estado atual, não é? Tudo o que virá daqui, todas as consequências sociais e políticas desta situação, talvez venham a dar ainda mais que falar que a própria situação de suspensão em que estamos. Sim. De facto. Mas é um momento inimaginável, não é? Uma coisa. Nós não estamos a conseguir até gerir, não é? Estamos a adaptar tudo, não é? O trabalho, como é que a gente trabalha a partir de um computador, como é que estamos confinados em casa. Eu estava a dizer há 2 ou 3 dias
Estava eu tenho tido picos de euforia e de depressão no meio disto tudo, porque tenho uma ideia para um novo, e tenho ideias quase todos os dias para novas coisas que possamos fazer no meio disto, e então tenho um pico de euforia gigante. E depois no dia seguinte estou numa depressão absoluta. E estava num desses dias, estava a dizer à Teresa que nunca me senti tão pouco inteligente em toda a minha vida, porque normalmente costumo ter sempre uma perspectiva, pelo menos uma perspectiva acerca do que está a acontecer, acerca do que está à minha volta, e neste momento eu não sei pensar, não sei o que achar de rigorosamente nada. E é de facto aquilo que eu sinto, sinto-me burro. Mas eu acho que nós temos esta... Eu acho que nós já vivíamos neste sítio, não é? Do achatamento do presente. Nós não conseguíamos vislumbrar futuro, não é? Estamos sempre aqui e agora estamos aqui suspensos sem poder dar um passo, não é? E isto está-nos a criar outros constrangimentos e até em termos corporais, não é? Como é que nós... Eu ontem saí, fui levar o lixo e de repente, vou caminhar um bocado, que eu já não sei caminhar, tipo, vou andar um bocado. Ok. Eu estava no mercado a dançar. Estava a dançar. Eu até me aperceber, o que é que eu estou a fazer? E estou feliz por estar num supermercado. Que coisa estranhíssima. E tem piada isso do achatamento do presente, que de facto nós já vivíamos. Eu estive num projeto que eu não sei se tu sabes o que é o Capa Cena, que é o projeto de textos lusófonos para... Sim, do Graham, não é? E eu estive no Nacional com o Nuno M, que foi quem me convidou, e com o Tiago Correia, e o tema de há 2 anos, acho eu, penso que era há 2 anos ou 3 anos, tenho a certeza, era o futuro. E a impressão que eu tinha era, e continuo a ter, e foi uma coisa que na realidade foi até a conversa que me levou a pensar acerca disso, que foi, no teatro especialmente, não há perspectiva histórica nenhuma, porque estás sempre a trabalhar no futuro, sempre uma candidatura, sempre um projeto para o futuro. Quando ele chega, tu já estás em cima dele e já tens... Ou seja, não há perspectiva histórica nenhuma. E isso provavelmente também acontece noutras áreas, não é? Mas não há perspectiva histórica nenhuma, nem em relação ao passado, nem em relação ao futuro, nem vives, parece-me a mim, particularmente o presente de uma forma atenta, precisamente por causa disso, porque estás sempre a viver no futuro. E é super peculiar que tenhas referido isto, acho que és a primeira pessoa nas nossas conversas que referiu isto, desta... Mas é bom porque me vai dar precisamente uma perspectiva se calhar um bocadinho diferente, e é isso que me tem faltado a mim, acho que nos falta a todos, e acho que sentimos isso todos, falta de perspectiva no meio de tudo isto. Não, e depois o futuro é um lugar um bocado estranho e o passado é um lugar completamente desatualizado, muito mais do que normalmente já era, porque aquilo que era verdade há 2 semanas hoje não mudou tudo. Parece que isto acelerou uma coisa que já estávamos a viver, aquilo que o José Roberto Gomes disse. Ele estava em tour, ele é músico, ele estava em tour pela Europa, ele ainda por cima fez os caminhos todos, ele esteve em França, esteve em Itália, ele esteve em todo lado, e quando chegaram à Polónia tiveram que tomar uma decisão, porque essencialmente aquilo que eles faziam era verificavam toda a gente na fronteira, e alguém tinha o mínimo sintoma possível, ou febre, ou uma garganta inflamada, ou quer que seja, e ia toda a gente para a quarentena para 2 semanas para um local que eles não sabiam onde era. Ele estava a dizer que eles estavam permanentemente a ver as notícias, porque os promotores dos concertos estavam a tentar prolongar, não é? Estavam a tentar, vamos tentar ter o concerto, mas as notícias estavam permanentemente a dizer-lhes tudo. E ele estava a dizer que de 2 em 2 horas mudavam de decisão. Porque passado 2 horas havia novos casos e o governo estava não sei o quê. Passado 2 horas o governo tinha emitido um comunicado que afinal tinham que ter calma porque ainda não era muito cedo. E parece que hoje em dia eu nunca tive tanta pressa de chegar às notícias quando me levanto da cama, para saber quantos novos casos, se a curva está a achatar, se não está a achatar. Parece que é tipo aquele presente que já se falava, mas numa ainda mais acelerado.
Sim. Eu acho... Também é um sintoma, não é? Dos nossos tempos, esta coisa de nós estamos constantemente expostos a violências e a tragédias, quer através do telejornal, quer através dos filmes, e há uma espécie de sensibilização, não é? Exceto quando se aplica a ti. Claro, exatamente. Isso é muito engraçado. Isso... agora lembrei-me da Sarah Kane, que numa das peças que ela fez, tinha duas pessoas, e ela dizia isto, eram duas pessoas dentro de 3 paredes, não é? À inglesa, a falar sobre o mundo, e eu a escrever e a ver a guerra na Bósnia ali, não é? E depois ela destrói tudo no quarto, no ruína, ela destrói aquilo, blasted, não é? Destrói aquilo tudo, as paredes e o convencional do teatro, a dizer, isto está aqui, não é? Esta violência está aqui, vejam, por favor. É isso, não é? Nós estamos tão longe, não é? Tão feridos, não é? Até nos tocar. E está mesmo a tocar. Sim. Espero que a próxima cena não comece com a minha casa, com as paredes da minha casa destruídas, porque não é mais é uma cena com tudo fechado, abre nova cena com as paredes todas destruídas. Espero amanhã acordar ainda dentro destas paredes. Olha, mas um dia destes fui à farmácia, era de rir, né? Porque aquilo parecia uma coisa das distâncias, né? De pessoal a manter a distância, depois os velhotes, né? Não têm essa noção, cruzam e chegam-se e alguém se desvia. E esta coisa assim, isto, onde é que eu estou? Tipo, isto dava uma peça, esta coisa da... Um bailado. Uma coreografia incrível, né? Os corpos, né? Como é que estão, eu sou uma pessoa muito tátil. Eu acho que a partir deste momento vamos deixar de ter um módulo de consciência corporal no curso de teatro, porque está toda a gente super consciente. Eu tenho esse problema, eu abraço muito e toco e não sei o quê. Eu também, estou a ser terrível. Aliás, os meus amigos gozaram todos comigo a dizer que eu ia ser a primeira pessoa a apanhar coronavírus. Exatamente. Eu também, é uma chatice. É uma preciso de um colete de forças. Ou aquelas coisas que se fazem com os pombos, que se colocam os petos nos sítios para eles não poisarem, nas estações. Usar um colete de espetos permanentemente da volta. Sim, eu sinto que preciso de qualquer coisa para me proteger de mim própria, percebes? Ponham-me, por favor, dentro de uma bolha de plástico para eu não abraçar pessoas. Porque eu vou poder abraçar pessoas, ok? Que bem. Nós temos sempre um pedido especial no final deste podcast, já está a ficar longo. Foi um bocado longo, mas porque foi fixe. Sim, é um bom sinal. Que são precisamente sugestões ou partilhas de coisas que se podem fazer neste período de quarentena. Tanto podem ser atividades, como pode ser livros, filmes, séries, o que seja. Olha, eu tenho aproveitado para ler, que é ótimo, portanto leiam as vossas coisas. Tenho visto HBO, Netflix, várias séries também, tentado apanhar coisas boas. Há uma que estou a tentar ver a última temporada que não vi. Olha, vi quando estava em Londres, que era o The Wire, que é uma série incrível. Incrível. É incrível. Falta-me a última. Façam ginástica. Eu tenho feito aquelas coisas no YouTube que eu achei que não ia fazer. Tenho feito coisas assim no YouTube ao fim da tarde ou de manhã. Façam ginástica, que é porreiro. E há muita coisa agora, eu tenho visto e tenho postado, e muitos colegas têm postado coisas de teatro online e até peças que têm e manuais de leitura. O Teatro Nacional disponibilizou aqueles manuais incríveis, imensas peças na Xaubuna, os nossos teatros todos estão a colocar. Vejam, e está-me a acontecer outra coisa gira, que eu acho que é muito porreiro, que
nós estamos aqui a fazer, mas eu tenho feito isto com a minha família, não só nuclear, os pais e a irmã, mas com tios e primos, que é uma coisa que não fazia. De repente estamos assim mais juntos, separados, mas assim mais próximos a falar, que era uma coisa que não acontecia, esta vontade de estar próximo. Olha, foi um prazer falar convosco. Igualmente. Foi muito igualmente. Prazer foi nosso. Foi muito porreiro. Pronto. Está Muito feito. obrigado. Ai, Vamos. esqueci, olha. Ficou. Cortou. Cortou. Ricardo. Oh. Parece que ele agora vai ficar com a impressão que fomos nós que o cortámos porque estávamos a chegar ao fim. Não, mas Não ele queremos mais ainda ouvir. ele ainda disse alguma coisa antes de sair. A questão é que não tivemos aquela despedida, não é? Portanto, eles vão ter que inventar qualquer coisa. Tivemos, nós fizemos obrigado. Sim. É isso. Então, pronto. Mas fala com ele, deve ter ficado sem net. Pois, ele cobrou mesmo. Está bem, eu depois falo com ele. Foi fixe? Exatamente. Yes. Pronto, olhem, bom almoço. Obrigada, amigo. pessoal. Até já. Beijinhos. You're lonely and I'm lonely, so why can't we be lonely together? The night is young and while it grows older, we can forget crying on each other's shoulder. The sky